Bem-vindas a mais um Passo a Passo. Desta vez temos connosco a Alexandra Chumbo, psicóloga, especialista em terapia familiar e conjugal pela Sociedade de Terapia Familiar. Atualmente trabalha na Clínica Pedro Afonso, também trabalha na Clínica da Criança e do Adolescente, com a minha cunhada Marta, que está aqui, duas colegas de trabalho e muito amigas, e também muito minhas amigas. A especialidade da Xana é a avaliação e acompanhamento de crianças e adolescentes e a terapia familiar e conjugal. E achei que era a pessoa indicada para nos falar desta bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Como nós entramos às 9 em ponto, e esta sessão é gratuita, às 9h30 interrompemos e voltamos todas a entrar no mesmo link às 9, logo a seguir. Portanto, eu vou passar a palavra à Xana e agradecer profundamente este contributo maravilhoso para o nosso passo a passo. Obrigada, Xana. Olá, boa noite. Vamos ver se me ouvem bem. Acho que está em mute, Xana. Deixa eu ver aqui. Vou ativar. Ok, conseguem ouvir-me? Ainda não estamos a ouvir. Não? Sim, estamos. Sim, estamos a ouvir. Estão a ouvir? Pois, porque Sim, Alexandra. Então, será que é a Inês só que não me ouve? Ouvem. Eu é que não ouço então. Pronto, o problema é meu. Acho que sim. Sim, eu pelo menos estou a ouvir, Inês. E acho que aqui mais pessoas estão a ouvir no chat, sim, estão a dizer que sim. Eu também já ouço. Ah, boa. Ótimo, Então, peço desculpa. Boa. Olá, Marta. Boa noite a todas e todos. Estou a dizer todas porque só vejo aqui senhoras, acho eu. Boa noite. Eu não sei se está aqui algum infiltrado. Então, agradecer muito à Inês este convite. É sempre muito bom pedirem-me para falar de uma coisa que eu nunca falei, com o risco para vocês de não ser tão bom como alguém que pudesse ser um profissional da matéria. Portanto, as minhas desculpas desde já se não for espetacular, mas de facto para mim foi um desafio porque nunca tinha falado sobre isto, sobre este tema tão profundo e tão importante, não é? Mansidão, que é a posse, a conquista da calma. Mas antes de ir lá, eu não resisto a dizer-vos que me retive aqui um bocadinho neste cartaz que a Inês fez. Penso que terá sido a Inês, foi a Inês que fez este cartaz. Sim, fui eu. É a Inês, nossa acho imagem uma de marca. delícia, porque detenho logo ali no passo a passo, um dia de cada vez, porque eu acho que a nossa vida humana é muito isto, a vida humana não é feita de coisas espetaculares, ou seja, nós temos dias super importantes e significativos na nossa vida, se calhar aqui, sei lá, o dia em que nós casámos, o dia em que nasceram os nossos filhos para quem é mãe, ou o dia em que morreu alguém muito importante para nós e ficou marcado por alguma tristeza mais profunda, portanto, há dias que nos marcam e em que temos alguns picos ou de grandes alegrias ou de grandes tristezas, mas no geral a vida é feita do dia a dia, não é? Da rotina diária e portanto achei muito interessante este passo a passo, um dia de cada vez. E isto significa também que mesmo que um dia corra mal, eu tenho sempre a hipótese de recomeçar e de voltar a tentar, portanto mesmo que esta mansidão e esta calma que eu hoje vos vou tentar entusiasmar a ter e no fundo a fazer crescer em vós, mesmo que amanhã vocês tentem qualquer coisa e percebam, não, isto não é para mim, isto é mesmo difícil, ou já estou aqui a estrabuchar por todo lado e já estou em modo leão, não vou conseguir, no dia a seguir ou passado um tempo tentar outra vez, não é? Porque a vida é muito assim. E eu, quando a Inês me desafiou para este tema, achei mesmo interessante este mansidão que é posse, porque de facto a mansidão é posse porquê? E eu detive-me nesta frase e antes ainda de ir ler coisas muito bonitas que a Inês me enviou, do Papa e de escritos e de alguns textos que me facilitaram muito o trabalho. Pensei eu por mim, porque é que é isto de mansidão que é posse? Porque é que é posse a mansidão? E de facto, do ponto de vista da saúde mental, e eu, pronto, não me consigo despegar deste meu papel de psicóloga, e peço desculpa por isso, mas pensei, de facto, a mansidão é posse porque exige um autocontrole e uma regulação interna muito grandes.
E eu até me lembrei, foi assim uma coisa que me veio à cabeça muito, muito gira, que foi há uns anos atrás eu acompanhei uma mãe que tinha um bebê recém-nascido, assim com 2, 3 meses mais ou menos. E lembro-me muito bem, numa consulta, ela me confidenciar, ouça, eu achava que era uma pessoa super calma, eu achava que era uma pessoa muito paciente, até ter este bebê a chorar constantemente nos meus braços. E às vezes é isto, não é? Às vezes nós também, no fundo, a nossa paciência, a nossa mansidão, a nossa calma ainda não foi testada e quando é testada às vezes é mesmo difícil, porque há situações e se calhar todos nós, já tenho ali um Manuel, que bom, hum, todos nós quando estamos em situações de aperto, aí é que nós percebemos se somos ou não pacientes, aí é que nós percebemos se somos ou não mansos de coração. E então esta mansidão que é posse significa que eu em momentos mais difíceis e em momentos de aperto, eu tenho um autocontrole e um autodomínio tal que me permite comportar-me não como o meu instinto me diz para gritar ou para mandar um murro na parede ou para sair do carro e mandar vir com o outro condutor, mas para pensar, ok, eu estou muito aborrecida, estou muito chateada, estou piurça com esta situação, mas o que é que eu quero fazer e que pessoa é que eu quero ser? E nesta medida é que é posse, porque eu controlo o que é que eu quero fazer e eu sou dona no fundo de mim mesmo, eu sou dono de mim mesmo e quero ter uma calma e uma capacidade de gestão da situação por mais difícil que seja. Então daí este título muito poderoso, não é? A mansidão que é posse porque significa mesmo que se eu sou manso, eu escolho sê-lo, mesmo em situações mais difíceis. Não é? Não é quando estou a passear na praia de férias ou num cenário muito agradável ou fazer o que eu muito gosto, aí é muito natural que eu esteja calmo. Uma vez também a Marta agora vai se rir porque eu acho que a Marta conhece esta história, mas havia uma colega nossa na clínica que de manhã de vez em quando fazia meditação e lá na clínica eu um dia cheguei mais cedo e ia de comboio e fui mais rápido do que de carro, imaginem, não é? Porque ninguém se espanta com o trânsito. Então cheguei mais cedo e toquei à campainha e esta colega vem à porta e abre assim muito furiosa, eu estava a meditar! E eu digo-lhe, olha, e está a resultar. Está a resultar imenso a tua meditação. Portanto, não vale de nada nós fazermos muitas meditações e e muitas coisas que depois na prática isso não tem efeito na nossa vida do dia a dia, não é? Então, às vezes, isto não quer dizer que não possam meditar, ou isso eu não tenho nada contra cada um depois no seu entender. eh, eu pessoalmente gosto mais de rezar do que de meditar, mas uma vez também me perguntaram numa formação, o que é que acha da meditação? Isto foi numa formação até era de um laboratório, neste caso era da AstraZeneca, parece-me assim. Eu disse, bom, o que eu acho é que se funcionar para si e se acha que pode correr bem, muito bem. Se não gostar, muito mal, não é? Como o que é melhor? É o Pilates ou é a corrida? Bom, é o que gostar mais, não é? As duas coisas são atividade física e podem ser boas e nas duas coisas a pessoa pode sentir-se calma, não é? Porque há pessoas que a fazerem pilates vão se estressar e não vão gostar, e há pessoas que a correr vão achar que é horrível e que é muito exigente, e portanto, graças a Deus somos todos diferentes e graças a Deus podemos trabalhar a nossa mansidão, a nossa calma, a nossa capacidade de autocontrole em coisas diferentes, e portanto nada como conhecermos cada um a si próprio e perceber o que é que funciona para nós e como é que nós podemos ajudar-nos a crescer, digamos assim. Então, hum, este exemplo que vos dava da mãe paciente, entre aspas, até descobrir que um bebê a chorar, e se calhar aqui as que são mães e pais que têm esta experiência percebem que é mesmo duro, não é? Um bebê que é uma coisa tão fofinha, de repente quando chora assim um tempo considerável, a fio consegue tirar-nos do sério, não é? Eu lembro-me, sei lá, o meu primeiro filho, lembro-me a determinada altura do meu marido me dizer, tira-o daqui porque senão eu vou tirá-lo pela janela, assim, mesmo. E o meu marido é ótimo, é super paciente, mas de facto, quando a nossa paciência é testada, é difícil esta mansidão e esta calma que todos queremos ambicionar. Então, este convite, no fundo, que Jesus nos faz, esta mansidão das bem-aventuranças, e é bonito quando nós lemos bem-aventurados os mansos porque possuirão a terra,
E daí também esta mansidão que é posse, não é? Isto no fundo está tudo ligado, porque eu li alguns, mas por acaso não foi aqui, que havia um bilhete para o céu que a Inês falava, ou terá sido quando eu a ouvi na última Foi sessão. a outra bem-aventurança, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, portanto era E a o Inês bilhete de falava de um bilhete entrada. para o céu, não é? Exatamente, sim. E eu agora venho falar aqui desta mansidão que também dá esta posse da terra que é o céu, no fundo. E portanto está tudo aqui muito ligado, não é? Portanto, continuamos neste bilhete para o céu e dizer-vos que de facto esta conquista de mansidão que hoje conversamos e que no fundo se calhar todos nós queremos chegar, é para chegar lá também, não é? Mais um passinho, mais um, um picar deste bilhete, vou dizer assim, para o céu. Então este possuir o céu, que no fundo todos nós queremos e ambicionamos, tem também a ver com mansidão e com calma. E é muito interessante que se nós todos aqui vivemos neste tempo, não é? Que é o nosso e que somos chamados a viver, e nos tempos que estamos agora, isto de sermos calmos e mansos é um bocado contracorrente, não é? Porque, quer dizer, quando alguém nos chateia, nós achamos que temos que nos zangar, não é? Quando alguém nos faz alguma coisa de mal, achamos que não há que perdoar, portanto, muito, muito facilmente somos convidados a cortar relações, a ficar de mal uns com os outros, a reagir, a só nos darmos com quem entendemos. Portanto, é um mundo muito individualista em que eu até, sei lá, uma das coisas que me lembrei, estava aqui e estava a pensar, eu há uns anos quando comecei a trabalhar, por exemplo, os divórcios, as separações eram uma coisa mais sofrida, não é? Os pais tinham, embora acontecesse, mas os pais tinham mais noção do sofrimento que causavam aos filhos. Hoje em dia o discurso é muito, se eu estiver bem, eles também estão bem. E portanto já não há tanta preocupação, estou a generalizar, claro, está bem? E peço desculpa porque não quero referir suscetibilidades, mas generalizando um pouco, por exemplo, para partilhar aqui da minha prática clínica, o que eu sinto é muito este pensamento, não é? Se eu estiver bem, os meus filhos estão bem, se eu estou feliz, os meus filhos estão felizes, se eu ando bem disposta, os meus filhos andam bem dispostos, e portanto, nós sem querer e se calhar sem nos apercebermos, estamos aqui num mundo muito individualista e muito egocêntrico, muito cada um a fazer o que quer, o que bem lhe apetece, e então esta mansidão no fundo e esta calma vem-nos dizer que não é para fazer o que eu quero e o que me apetece, é para fazer muito mais que isso, é para fazer aquilo que me deixa feliz, é para fazer aquilo que me leva ao céu e aquilo que no fundo Nosso Senhor espera de mim, que nem sempre é o que eu quero. E daí este autocontrole que eu também vos falava no início, porque muitas vezes, quer dizer, se alguém grita comigo ou se zanga, a minha reação e o meu direito, não é? E acho-me assim na justiça de reagir e de me zangar. E esta mansidão implica uma coisa muito mais bonita que é eu ser capaz de, numa ira, responder com serenidade, não é? Num ódio responder com perdão, numa raiva responder com mansidão. E isto não é o que nós vemos à nossa volta. E por isso, no fundo, somos aqui, este bilhete para o céu, penso que nos convida muito a ir contra a corrente e se calhar a não ter a mesma reação que a maior parte das pessoas, se calhar se nós fôssemos ali à rua fazer um inquérito, a maior parte das pessoas teria uma reação diferente, não é? Façam uma zanga, façam uma situação difícil. E então, de repente, nós somos mesmo convidados a fazer diferente do que a maior parte das pessoas. Então, diz o Papa Francisco que a mansidão é a virtude dos fortes. Imagina, isto é mesmo bonito, porque de repente nós vamos fazer o que não queríamos, não é? Somos convidados a ter uma calma e uma serenidade que não é aquela que instintivamente nós responderíamos nas situações difíceis e de repente com isso somos fortes. E de facto
eu não consigo deixar de relacionar com este autocontrole e com esta capacidade de nos regularmos e de, no fundo, não fazermos aquilo que queremos. Não é? E há muitas coisas na vida que nós não fazemos aquilo que queremos. Reparem, eu posso pegar, se calhar a maior parte, quem é que gosta de sair da cama de manhã, à hora que tem que se levantar? Levante o braço, por favor. Se calhar há alguém que não lhe custe. Podem pôr no chat, há alguém que não lhe custe levantar de manhã, então agora com frio, portanto começamos logo o dia em contrariedade, não é? Começamos logo o dia, isto vocês não falam comigo, eu fico aflita, estão a ouvir-me bem? Custa muito, obrigada Jacqueline, obrigada. Custa, não é? Quem é que não gostava, sei lá, de almoçar, agora a Marta vai-me bater, almoçar um bolo de chocolate, assim, daqueles apetitosos, ou uma coisa com fruta e com, não é, Leonor? Claro que sim. Pronto, no entanto não o fazemos, não é? Porque não podemos almoçar umas gomas e um bolo e um... Portanto, nós vamos nos contrariando em muitas coisas, vamos nos autorregulando, e porquê? Porque percebemos que não vai dar, diz a Marta. Percebemos que estes, no fundo, contrariar-nos a nós próprios é o que nos faz mais felizes, não é? Porque nós não queremos fazer aquilo que nos apetece, queremos fazer aquilo que sabemos que nos faz bem e que é o melhor para nós. Então, assim como nós nos levantamos todos os dias, mesmo que nos custe, há pessoas que fazem desporto com algum esforço, mas porque é importante para a sua cabeça e para o seu corpo, assim como regulamos a questão alimentar, não é? Porque comemos um bocadinho mais saudável, temos cuidado, não andamos a comer sempre muitos doces e muitas coisas, comemos só de vez em quando, não comemos se calhar sempre que nos apetece, porque se calhar comíamos em vez de uma fatia de bolo, comíamos 3 ou 4 e depois a Marta batia-nos e não pode ser. Então, Marta, estou a brincar contigo. Não, é porque eu conheço a Marta e ela está aqui na minha janelinha e depois apetece-me meter com ela. Então, assim como nós fazemos isto, nestas coisas práticas do dia a dia, também é muito bom que o façamos com as questões de caráter, não é? E a mansidão e a calma são de facto, em princípio, coisas que nós temos que exercitar muito no dia a dia, porque facilmente nos pomos nervosos, porque facilmente nos zangamos. E aqui vou outra vez para amanhã, não é? Quem tem filhos, ou mesmo pessoas que vivam solteiras, eu acho que de manhã toda a gente tem pressa, não é? Toda a gente se cansa do trânsito, toda a gente facilmente, com frequência vemos gente zangada dentro dos carros de manhã, gente a buzinar, gente que não deixa os outros passar, gente que grita com os miúdos, gente que... E o que é que nós ganhamos com isso, não é? O que é que nós ganhamos com isso? Então, o Papa diz que a mansidão é a virtude dos fortes, como vos dizia, e ele fundamenta isto em 4 pilares muito bonitos, que são, diz o Papa que esta virtude exige um coração grande. Inês, vou só pedir que depois quando for para trocar me digas, está bem? Para eu estar mais ou menos... Eu enviei uma mensagem privada, se calhar é melhor interrompermos agora. Ok, E então, voltamos a entrar todas no mesmo link, está bem? no mesmo link, pronto, então Tá peço bem? desculpa, de facto tinhas-me dito 9h30 e são 8h33 e eu estava distraída, peço desculpa. Não há problema nenhum, ele ainda está ativo, não há problema. Ok, então Obrigada. entramos, obrigada. Até já, até já.